Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Dinheiro como meio de circulação e como valor autônomo. Página 680 a 693. No que diz respeito ao dinheiro como equivalente, que permanece invariável, como valor enquanto tal, por isso, como matéria de todos os contratos, está claro que as alterações no valor do material em que ele se apresenta diretamente como um ouro ou prata, ou indiretamente em notas de dinheiro, como certificados sobre determinada quantidade de ouro, prata, etc., tem de provocar grandes revoluções entre as diversas classes de um Estado. Não cabe investigar aqui, já que essas próprias relações pressupõem o conhecimento das diferentes relações econômicas, só o que segue a título de ilustração. Sabe-se como nos séculos XVI e XVII a depreciação do ouro e da prata em decorrência da descoberta da América depreciou a classe trabalhadora e a classe dos proprietários de terra, elevou a dos capitalistas, especialmente dos capitalistas industriais. Na República Romana, a apreciação do cobre fez dos plebeus escravos dos patrícios. Como se era obrigado a pagar as maiores somas em cobre, era preciso guardar este metal em massas ou fragmentos informes que eram dados e recebidos a peso. O cobre nesse estado era denominado aes-grave, dinheiro de metal. Era pesado. Nota 110, Germain Garnier, Paris, H. 1819, tomo 2, página 11. Entre os romanos, o cobre primeiramente sem cunho, em seguida com o cunho de moedas estrangeiras. Frase em latim, traduzida de Plínio, História Natural, tomo 1, capítulo 18, sequência 3, nota 111. Ibidem, página 7, Germain Garnier. Plínio é citado por Marx aqui de acordo com Garnier, que indica apenas o livro 18 e o capítulo 3, parágrafo 12 de sua obra. Histórias Naturais. Tradução do original. O rei Servius Tullius cunhava originalmente a imagem de carneiros e bois. Citação. Depois de terem acumulado uma massa dessa espécie de metal obscuro e grosseiro, os patrícios procuraram livrar-se dele, seja comprando os plebeus todas as terras que estes consentiam em lhes vender, seja concedendo empréstimos de longo prazo. Eles deviam fazer um bom negócio com um valor que lhes dificultava a vida e que não lhes havia custado nada para adquirir. A concorrência de todos os que tinham o mesmo desejo de desfazer do cobre teve de causar em pouco tempo um aviltamento considerável do preço do cobre em Roma, no início do século IV, nota da tradução, post urbem conditam, após a fundação da cidade de Roma. Como se pode constatar a partir de Lex Menenia, 302 a.C. Nota da tradução, segunda nota, ab urbi condita, igual a desde a fundação da cidade de Roma. A relação do cobre para a prata é igual a 1 para 960. Nota 112, Germain Garnier, História das Naturais, citação página 14 e 16. Esse metal tão depreciado em Roma era simultaneamente um dos artigos de comércio mais procurados, porque os gregos criavam suas obras de arte em bronze, etc. Nota 113, Ibidem, página 16 a 17. Os metais preciosos vinham ser trocados em Roma pelo cobre com enormes lucros, e um comércio tão lucrativo estimula dia após dia novas importações. Pouco a pouco, os patrícios substituíram em seu tesouro
por lingotes de ouro e de prata, aurum infectum, argentum infectum. Nota da tradução, terceira nota, ouro bruto, prata bruta, ou seja, em barra sem cunho. Essas pilhas de cobre velho, tão incômodos de aplicar e tão pouco agradável à vista, após a derrota de Pirro e especialmente após a conquista na Ásia, o aes grave já havia desaparecido totalmente e as necessidades da circulação haviam se tornado necessárias à introdução da dracma grega, sob o nome de victoriatus, tendo o peso de 1 escrópulo e de meio de prata, como dracma ática numerária, no século VII antes desde a fundação da cidade de Roma. Alex Clódia a converteu em moeda romana. Ela era habitualmente trocada pela libra de cobre ou peso, pelo asse de 12 onças. Desse modo, havia uma relação entre prata e o cobre, de 192 para 1, uma relação 5 vezes inferior no período da maior depreciação do cobre em consequência da exploração. Não obstante, o cobre em Roma ainda estava mais barato que na Grécia e na Ásia. Essa grande revolução do valor de troca do material monetário, na medida em que se consumou, piorou da maneira mais cruel possível a sorte dos infelizes plebeus, que a título de empréstimo havia recebido o cobre depreciado e que, tendo-o despendido ou aplicado conforme o curso que ele tinha então, deviam, de acordo com o texto dos seus contratos, uma soma de 5 vezes maior a que eles haviam realmente emprestado. Eles não possuíam nenhum recurso para resgatar-se da servidão. Quem havia contraído um empréstimo de 3.000 asses na época em que esta soma igual a 300 bois ou 900 escrópulos de prata, só poderia obtê-los de novo por 4.500 escrópulos de prata quando o asse era representado por 1 escrúpulo e meio deste metal. Quando o plebeu devolvia 1/5 do cobre que havia recebido, ele tinha realmente quitado sua dívida, pois 1/5 tinha agora o mesmo valor de 1 na época em que havia sido feito o contrato. O cobre havia aumentado seu valor 5 vezes em relação à prata. Nota 114. Ibidem, páginas 19 a 21. Os plebeus exigiram uma revisão da dívida, uma nova avaliação da soma devida a uma alteração no título de sua obrigação original. Os credores não chegaram a pedir a restituição do capital, mas o próprio pagamento dos juros estipulado originalmente em 12%. Havia se tornado insuportável pelo encarecimento excessivo do numerário, tão oneroso como se tivesse estipulado em 60% do principal. Em vão, os devedores obtiveram uma lei que deduzia do capital os juros acumulados. Os senadores resistiam a entregar aos meios com que mantinham o povo na dependência mais abjeta. Donos de quase todas as propriedades fundiárias, armados com títulos legais que os autorizavam a pôr a ferro seus devedores e infligir-lhes castigos corporais, eles reprimiam as sedições e descarregaram sua fúria nos mais rebeldes. A casa de cada patrício era uma prisão. Por fim, provocaram-se as guerras, que propiciaram ao devedor uma recompensa com a suspensão das obrigações e abriram ao credor novas fontes de riqueza e de poder. Esta era a situação interna em Roma, por ocasião da derrota de Pirro, da tomada de Tarento e das importantes vitórias sobre os samnitas, lucanos e outros povos do sul da Itália, etc. Em 483 e 485, a primeira moeda de prata romana, a libélia, chamada libélia porque era de pequeno peso, igual a libra, de 12 onças de cobre. Nota 115, Ibidem, página 21 a 24. Fim da citação. Asignados, nota 116. Papel moeda francês que em 1º de abril de 1790 foi descartado pela Assembleia Nacional Constituinte para a amortização da dívida nacional. Inicialmente consistia em certificados representando o valor dos proventos eclesiásticos confiscados, mais tarde também dos bens
dos reis e emigrantes. A epígrafe francesa dos assignats dizia: propriedades nacionais, consignação de libras. Propriedade nacional, assignat, de 100 francos. Curso legal. Eles se diferenciavam de todas as demais notas justamente por não declararem representar qualquer coisa específica. Nota 117, ênfase de Marx. As palavras propriedade nacional significavam que o seu valor poderia ser recebido usando-as para a compra da propriedade confiscada, nos constantes leilões desta última. Mas não havia nenhuma razão para que tal valor fosse chamado 100 francos. Ele dependia da quantidade relativa de propriedades adquirível desta forma e do número de assignats emitidos. 78 e 79. Nassau, W. Senior, Londres, 1830. Cita: a libra de conta, introduzida por Carlos Magno, quase nunca representada por uma peça real equivalente, conservou seu nome bem como suas divisões em sous e deniers até o fim do século XVIII, ao passo que as moedas reais variaram infinitamente de nome, de forma, de tamanho e de valor, não só em cada troca de governo, mas no mesmo reinado. O valor da libra de conta certamente também foi submetido a enormes diminuições, mas isso sempre mediante a violência. Nota 118. Ibidem, página 76 a 77. Fim da citação. Todas as moedas dos antigos eram originalmente pesos, conforme já citado em nota 119. Sobre a relação entre as moedas dos povos antigos e suas unidades de peso, ver Ibidem, tomo 1, página 121 a 128. Ou seja, Germain Garnier. Cita: o dinheiro é, em primeiro lugar, a mercadoria universalmente negociável ou aquela com que toda pessoa negocia com o propósito de obter outras mercadorias. Bailey, Money and Vicissitudes, Londres, 1837, página 1. Fim da citação. Ele é a grande mercadoria mediadora, página 2, conforme já citado. Ele é a mercadoria geral dos contratos, ou aquela em que é realizada a maioria dos negócios, sobre a propriedade a serem completados em um momento futuro. Página 3, por fim, ele é a, cita: medida do valor. Ora, como todos os artigos são trocados por dinheiro, os valores recíprocos de A e B são necessariamente exibidos por seus valores em dinheiro ou seus pesos. Da mesma maneira que os pesos relativos das substâncias são vistos por seus pesos em relação à água ou por seus pesos específicos. Página 4. O primeiro requisito essencial é que o dinheiro seja uniforme em suas qualidades físicas, de tal modo que quantidades iguais dele sejam tão idênticas de modo a não haver motivo para preferir uma à outra. Por essa razão, grão e gado, por exemplo, não são úteis para isso, porque quantidade igual de grão e um número igual de reses nem sempre são semelhantes na qualidade pelas quais são referidos ou preferidos. Páginas 5 e 6. Dessa forma, a estabilidade do valor é desejável no dinheiro como mercadoria mediadora e uma mercadoria de contrato. Ela não é absolutamente essencial para ele em sua capacidade de medida de valor. Página 9. O dinheiro pode variar continuamente em termos de valor, e mesmo assim ser uma medida de valor tão boa como se permanecesse perfeitamente estacionário. Nota 120, Samuel Bailey, Money and Vicissitudes in Value, Londres, Wilson, 1837, página 9 a 10. Suponha, por exemplo, que se reduza o seu valor e a redução em valor implique uma redução de valor em relação a uma ou mais mercadorias. Suponha que seu valor é reduzido em relação a cereal e trabalho. Antes da redução, um guinéu compraria 3 alqueires de trigo ou 6 dias de trabalho. Subsequente, compraria só 2 alqueires ou 4 dias de trabalho. Nos dois casos, sendo dadas as relações do trigo e do trabalho ao dinheiro, pode-se inferir as suas relações mútuas. Em outras palavras, podemos determinar que um alqueire de trigo vale 2 dias de trabalho. Isto, que é tudo o que medir o valor implica, pode ser feito com a mesma facilidade, tanto depois quanto antes da redução. A excelência de qualquer coisa como medida de valor é totalmente independente de sua própria variabilidade em valor.
Confunde-se invariavelmente confunde-se invariabilidade de valor com invariabilidade de pureza e peso, sendo o comando sobre quantidade o que constitui o valor. Uma quantidade definida de uma substância de alguma mercadoria uniforme tem de ser usada como unidade para medir valor. E é essa quantidade definida de uma substância de qualidade uniforme que tem de ser invariável. Nota 121, página 11. ênfases de Marx. Em todos os contratos em dinheiro, trata-se da quantidade de ouro e de prata a ser emprestada, não do valor. Nota 122, Ibidem, página 100 a 101. Se alguém insistisse em que se trata de um contrato para um valor determinado, é obrigado a mostrar em relação a que mercadoria, nesse caso, ele estaria sustentando que um contrato pecuniário não se refere a uma quantidade de dinheiro como expresso em sua face, mas a uma quantidade de alguma mercadoria que não se faz nenhuma menção. Na página 104. Não é preciso limitar essa questão a contratos em que efetivamente se empresta dinheiro. Isto vale para todas as cláusulas para pagamentos futuros de dinheiro, seja para artigos de qualquer espécie vendidos a crédito, seja para serviços, seja como aluguel de terra ou casas. Todos se encontram exatamente na mesma condição de puros empréstimos de mercadoria mediadora. Se A vender para B uma tonelada de ferro por 10 libras, com crédito de 12 meses, a venda é virtualmente a mesma coisa que emprestar as 10 libras por um ano. E os interesses das suas partes contraentes são afetados da mesma forma por mudanças na moeda. Páginas 110 e 111. Fim da citação. A confusão de dar nomes a partes alíquotas determinadas de invariáveis da substância monetária, que devem servir como unidade de medida, confundir o ato e dar-lhes nome com a fixação de preço em dinheiro, fica patente, entre outros, também no caso do romântico grandiloquente da economia política, o Sr. Adam Miller. Ele afirma, entre outras coisas, cita: todo mundo compreende a importância da verdadeira determinação do preço da moeda. Nota 123, ênfases de Marx. Principalmente em um país como a Inglaterra, onde o governo, com uma generosa liberalidade, às custas do país e em benefício do lucro dos negócios de metais preciosos do Banco da Inglaterra, cunha gratuitamente onde ele não ofere senhoriagem, etc. E, por conseguinte, se ele fixasse o preço da moeda consideravelmente acima do preço do mercado, se ele, em lugar de pagar uma onça de ouro com 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meios, fixasse 3 libras e 19 shillings como o preço da moeda de uma onça de ouro, todo o ouro fluiria para a casa da moeda, e para ali conservada seria convertida em mercado pelo ouro, que ali seria mais barato, e desse modo o ouro retornaria novamente à casa da moeda, o que provocaria a desordem do sistema monetário. Página 280 e 281, tomo 2. Berlim, 1809. Elemento da Standkunst. É alemão, perdoe a pronúncia. Fim da citação. O Sr. Miller não sabe, portanto, que pence e shillings são aqui simplesmente nomes para partes alíquotas de uma moeda de ouro, pelo fato de peças de prata e de cobre, que, nota bene, não são cunhadas segundo a relação da prata e do cobre com o ouro, mas emitidas como simples signos das partes de ouro de mesmo nome, e por isso só precisam ser aceitas em pagamento em quantidades muito pequenas. Circularem sob o nome de shilling e de pence, ele imagina que uma onça de ouro é dividida em peças de ouro, de prata e de cobre, logo um triplo padrão de valor. Alguns passos adiante, ocorre-lhe então que na Inglaterra não existe um padrão duplo, logo muito menos um triplo. A obscuridade do Sr. Miller sobre as relações econômicas rotinárias constitui o fundamento real de sua concepção superior. Entre aspas. Nota 124, em Dear Element, Berlin, Sander, 1809, parte 2, página 190, Adam Henrique Miller confronta a superior confiabilidade de seus resultados com a aritmética corriqueira, com a sua imprecisa precisão. Da lei geral de que o preço total das mercadorias em circulação determina a massa do meio circulante, pressuposto um nível determinado da velocidade da circulação, segue-se que, a um nível determinado do crescimento dos valores lançados na circulação, o metal mais precioso, o metal que tiver o maior valor específico, que contém mais tempo de trabalho em um quanto menor, substitui o menos precioso como meio de circulação dominante.
ou seja, cobre, prata, ouro deslocam um ao outro como meio de circulação dominante. Pode-se fazer circular a mesma soma agregada de preços, com 14 vezes menos moedas de ouro, por exemplo, que com moedas de prata, moedas de cobre e até ferro ou de ferro como meio de circulação dominante, supõe uma circulação fraca. Exatamente da mesma maneira que o meio de transporte e o meio de comunicação mais potente e mais valioso substituem os menos valiosos à medida que cresce a massa das mercadorias em circulação e a circulação de modo geral. Por outro lado, é claro que o pequeno comércio varejista da vida cotidiana requer trocas em escala muito reduzida, tanto menor quanto mais pobre for o país e mais fraca a circulação de maneira geral. É nesse comércio varejista onde circulam de um lado quanta muito pequenos de mercadorias e de outro valores também muito pequenos, que o dinheiro aparece unicamente como meio de circulação evanescente, no sentido mais próprio da palavra, e não se fixa como preço realizado. Por essa razão, introduz-se os meios subsidiários de circulação para esse comércio, que é simplesmente um signo das partes alíquotas dos meios de circulação dominantes. Trata-se de fichas de prata e cobre que, por isso, não são cunhadas de acordo com a relação do valor de sua substância ao valor do ouro. Por exemplo, o dinheiro aparece aqui simplesmente como signo, mesmo que em si ainda se apresente em uma substância relativamente valiosa. O ouro, por exemplo, teria de ser dividido em frações muito pequenas para corresponder como equivalente à divisão de mercadorias exigidas por esse comércio varejista. Por isso, esses meios de circulação subsidiários também só precisam ser legalmente aceitos em pagamento em pequenas quantidades, razão pela qual nunca podem se fixar como realizados no preço. Por exemplo, o cobre na Inglaterra no total de 6 pence, a prata no total de 20 shillings. Quanto mais desenvolvida a circulação de modo geral, quanto maior a massa de preços das mercadorias que ingressam na circulação, tanto mais a sua troca no atacado se separa de sua troca no varejo. E tanto mais precisam de diferentes tipos de moeda para circular. A velocidade da circulação das fichas é inversamente proporcional à grandeza de seu valor. Cita: no estágio mais primitivo da sociedade, quando as nações eram pobres e seus pagamentos insignificantes, muitas vezes se sabia que o cobre respondia a todas as finalidades da moeda. E ele foi cunhado em peça de valor muito baixo para facilitar as trocas insignificantes que então tinham lugar. Foi o caso na era primitiva da República Romana na Escócia. Página 3, David Buchanan. Observatório on the Subjects Treated, Edinburgh, 1814. A riqueza geral de um país é medida com muita precisão pela natureza de seus pagamentos e pelo estado de sua moeda, e a clara prevalência de um metal inferior em sua moeda associa ao uso de moedas de valor muito baixo, indica um estado primitivo da sociedade. Página 4. Mais tarde, o negócio da moeda se dividiu em 2 departamentos distintos: a obrigação de efetuar os principais pagamentos por parte dos metais mais preciosos, os metais inferiores, em contrapartida, usados para trocas mais insignificantes, e, em consequência, inteiramente subordinados à moeda principal. Entre a primeira introdução de um metal precioso na moeda de um país e seu uso exclusivo para os pagamentos principais, há um longo intervalo, e os pagamentos do comércio varejista têm de ter se tornado tão consideráveis neste intervalo, em consequência do crescimento da riqueza, que ao menos em parte, podiam ser convenientemente realizados pela moeda nova e de maior valor, porque não pode ser usada nenhuma moeda usada para os pagamentos principais, isto é falso, como se mostra no caso das notas, que não sirva ao mesmo tempo para as transações do comércio varejista, uma vez que cada negócio, no fim das contas, recebe do consumidor a receita de seu capital. A prata se manteve em todo o continente nos pagamentos principais. Na Grã-Bretanha, a quantidade de prata em circulação não ultrapassa o necessário para os pagamentos menores. Na prática, poucos pagamentos até a importância de 20 shillings são feitos em prata. Antes do reinado de Guilherme III, a prata era trazida em grandes sacos ao tesouro, em pagamentos da renda nacional. Neste período aconteceu a grande mudança.
A introdução exclusiva do ouro nos pagamentos principais da Inglaterra era uma prova clara de que as receitas do comércio varejista nessa época eram feitas principalmente em ouro. Isto era possível sem que o único pagamento jamais excedesse ou mesmo igualasse qualquer uma das moedas de ouro, porque devido à abundância geral de ouro e à escassez de prata, moedas de ouro eram naturalmente oferecidas por somas pequenas e um saldo de prata era exigido em troca, por meio do que o ouro, auxiliando dessa maneira o comércio varejista e economizando o uso da prata, inclusive para o pagamento de pequenos, impediria sua acumulação pelo comerciante do varejo. Ao mesmo que, na Inglaterra, o ouro substitui a prata, 1695, nota 125, inserção de Marx sobre a data de 1695, ver página 676, já lida. Para os principais pagamentos, a prata substitui o cobre na Suécia. É claro que a moeda usada para os pagamentos maiores só pode circular em maior ou no seu valor intrínseco, mas o valor intrínseco não é necessário para a moeda subsidiária. Em Roma, enquanto o cobre foi a moeda dominante, era aceito unicamente por seu valor intrínseco. 5 anos antes do início da Primeira Guerra Púnica, a prata foi introduzida e somente aos poucos tomou o lugar do cobre nos pagamentos principais. 62 anos depois da prata, o ouro, mas ele parece nunca ter excluído a prata dos pagamentos principais. Na Índia, o cobre não era moeda subsidiária, por isso tinha curso por seu valor intrínseco. A rúpia, uma moeda de prata de 2 shillings e 3 pence, é o dinheiro de conta, em relação à qual o mou, uma moeda de ouro, e o pis, uma moeda de cobre, podiam encontrar seu valor no mercado. O número de pieces trocados corretamente por uma rúpia varia sempre, com o peso e o valor da moeda, ao passo que aqui 24 meio pence sempre igual a 1 shilling, sem levar em consideração seu peso. Na Índia, o varejista sempre tende a aceitar a quantidades consideráveis de cobre por seus bens, e por isso não pode se dar ao luxo de aceitá-lo, exceto por seu valor intrínseco. Nas moedas da Europa, o cobre circula por qualquer valor nele cunhado, sem que esse examine seu peso ou quilate. Página 14 a 18. Em 1798, na Inglaterra, um excesso de cobre foi gasto por parte dos comerciantes privados, e embora o cobre só fosse pagamento legal para 6 pence, ele, o excedente, foi parar nas mãos dos varejistas, que procuraram colocá-lo novamente em circulação. No fim, porém, ele retornou a eles. Quando esta moeda foi suspensa, o cobre ficou acumulado com os varejistas em somas de 20, 30 e até 50 libras, que eles acabaram tendo de vender por seu valor intrínseco. Página 31, fim da citação. Na moeda subsidiária, o meio de circulação enquanto tal, como meio de meramente evanescente, assume uma existência particular ao lado do meio de circulação, que é simultaneamente equivalente, preços realizados e acumulados como valor autônomo. Aqui, portanto, é puro signo. Por essa razão, ele só pode ser emitido na qualidade ou na quantidade absolutamente requerida para o pequeno comércio varejista, com o que jamais pode ser acumulado. A quantidade tem de ser determinada pela massa dos preços que ele faz circular, dividida por sua velocidade. Como a massa do meio circulante de um certo valor é determinada pelos preços, segue-se daí que o meio de circulação seria depreciado caso fosse lançada artificialmente na circulação uma quantidade maior que a requerida por ela própria, e tal quantidade não pudesse escoar, o que aqui não é o caso. Porque como meio de circulação está acima de seu valor intrínseco, não porque a quantidade determina os preços, mas porque os preços determinam a quantidade, ou seja, só um determinado quanto é determinado quanto a determinado valor pode permanecer em circulação. Por conseguinte, se não há aberturas por onde a circulação possa expelir a quantidade supérflua, o meio de circulante não consegue mudar a sua forma de meio de circulação para a de valor por si. Consequentemente, o valor do meio de circulação tende a cair, mas isto só pode acontecer exceto em casos de impedimento artificiais, proibição de fundição, de exportação e etc. Quando o meio circulante é somente signo, não possuindo um valor real correspondente ao seu valor nominal, logo, não podendo passar da forma de meio circulante para o de mercadoria de modo geral e se desfazer de seu cunho, se está preso à sua existência como moeda. Segue-se, por outro lado, que o signo, a ficha monetária, pode circular ao valor nominal do dinheiro que representa, sem possuir qualquer valor próprio.
na medida em que representam um meio de circulação apenas na quantidade em que este circularia. Nesse caso, entretanto, ao mesmo tempo, sob a condição, seja de que ele próprio só esteja disponível em uma quantidade tão pequena que circule exclusivamente na forma subsidiária, isto é, que em nenhum momento deixe de ser meio de circulação, onde serve corretamente ou constantemente, em parte para trocar pequenas quantidades de mercadorias, em parte simplesmente para câmbio do meio de circulação efetivo, e que, portanto, jamais possa ser acumulado, seja de que não tenha de possuir nenhum valor, de modo que o seu valor nominal jamais possa ser comparado com seu valor intrínseco. No último caso, ele é posto como simples signo, que por si mesmo indica o valor como algo existente, fora dele. No outro caso, jamais acontece de seu valor intrínseco ser comprado como seu valor nominal. É por isso que as falsificações de dinheiro são imediatamente identificadas, ao passo que a destruição total de seu valor não. E não o prejudica. Nota 126, referência ao seu valor nominal. Caso contrário, poderia parecer paradoxal que o dinheiro possa ser substituído por papel sem valor, mas o menor enfraquecimento de seu teor metálico o deprecia. De qualquer modo, a dupla determinação do dinheiro na circulação se contradiz: servir como simples meio de circulação onde a mediação é evanescente e, ao mesmo tempo, servir como realização dos preços em cuja forma ele se acumula e gira em toda a sua terceira determinação como dinheiro. Como meio de circulação, é desgastado, não contém, portanto, o teor metálico que faz dele trabalho objetivado em um quantum fixo. Por essa razão, sua correspondência ao seu valor sempre é mais ou menos ilusória. Apresentar um exemplo. É importante introduzir já neste ponto, no capítulo do dinheiro, a determinação da quantidade, mas deduzida exatamente ao contrário do que se faz na doutrina habitual. O dinheiro pode ser substituído porque sua quantidade é determinada pelos preços que ele faz circular. Na medida em que ele possuir valor, como no meio de circulação subsidiário, sua quantidade tem de ser determinada de tal modo que jamais possa acumular-se como equivalente. E, de fato, figure sempre como dispositivo acessório do meio de circulação propriamente dito. Todavia, na medida em que visa substituir este último, ele não pode ter absolutamente nenhum valor. Seu valor tem de existir fora dele mesmo. As variações na circulação são determinadas pelo montante e pelo número de transações. Nota 127, on the use and fusion of banknotes, circulação, 1844, Londres, The Economist, número 226, 25 de 12 de 1847, página 1474. A circulação pode aumentar no caso de preços constantes, pelo aumento do montante de mercadorias, no caso do montante constante, pelo aumento dos preços das mercadorias e pelas duas coisas juntas. Na proposição de que preços regulam a quantidade de moeda e não a quantidade de moeda aos preços, ou, com outras palavras, que o comércio regula a moeda, a quantidade do meio de circulação e a moeda corrente não regulam o comércio. Obviamente, está suposto, como mostrou nossa dedução, que o preço é simplesmente valor traduzido em uma outra linguagem. O valor determinado pelo tempo de trabalho é o pressuposto. Por isso, está claro que essa lei não é uniformemente aplicável às flutuações dos preços em todas as suas épocas. Por exemplo, no mundo antigo, em Roma, por exemplo, onde o próprio meio de circulante não se origina na circulação da troca, mas do roubo, da rapina, etc. Cita: nenhum país pode, consequentemente, ter mais que um padrão para a medida de valor, pois este padrão tem de ser uniforme e invariável. Nenhum artigo tem um valor uniforme e invariável em relação a outro. Ele só tem em relação a si mesmo. Uma peça de ouro sempre tem o mesmo valor que outra exatamente do mesmo quilate, de mesmo peso e no mesmo local. Mas isso não pode ser dito de outro modo em relação a qualquer outro artigo, por exemplo, a prata. Nota 128. Sir Robert Peel, The Economist, Londres, número 37, 11 de 5 de 1844, página 771.
Libra nada mais é que uma denominação de conta que se refere a uma quantidade dada e fixa de ouro de qualidade padrão. Falar em fazer uma onça de ouro valer 5 libras em lugar de 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meios, é dizer simplesmente que daqui por diante ela deverá ser cunhada em 5 soberanos, em lugar de 3, 429 sobre 480 avos de soberanos. Não alteraríamos o valor do ouro dessa maneira, mas só o seu peso, e em consequência o valor da libra ou do soberano. Uma onça de ouro teria o mesmo valor relativamente ao trigo e a todas as outras mercadorias, mas com uma libra, embora, portanto, o mesmo nome de antes, estaria representada em uma parte menor de uma onça de ouro. Ela representaria, correspondentemente, uma quantidade menor de trigo ou de outras mercadorias. É exatamente como se disséssemos que um quarto de trigo não deverá mais ser subdividido em 8, mas em 12 alqueires. Com isso, não poderíamos alterar o valor do trigo, mas deduzir ou reduzir a quantidade contida em um alqueire e, por conseguinte, o seu valor. Nota 129. Ibidem, página 772. Qualquer que seja a mudança temporária ou permanente que ocorra no valor do ouro, seu preço será sempre expresso no mesmo montante de dinheiro. Uma onça de ouro sempre será 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meios, de modo ou de nosso dinheiro. A mudança em seu valor é indicada pela maior ou menor quantidade de outras mercadorias que pode comprar. Nota 130. The Action of Money on Prices, The Economist, Londres, número 42, 5 de 6 de 1844, página 890. Fim da citação. Comprar um lingote ideal, por exemplo, com 1.000 réis, ideal, no Brasil, também com a libra, na Inglaterra, durante a depreciação das notas, etc. O que é fixo aqui é o nome 1.000 réis. O que flutua é o quantum de ouro ou prata que ele expressa. Nota 131. Sobre o lingote ideal, ver página 92, 142, 670 e 671. Marx tirou as informações sobre o papel moeda inconversível brasileiro, 1.000 réis, do artigo Effect of the Inconvertible Currency on Foreign Trade. The Economist, Londres, número 57, 28 de 9 de 1844, página 1252. Em Buenos Aires, a moeda é de papel moeda inconversível, dólares de papel. Originalmente, tais dólares igual a 4 shillings e 6 pences cada. Agora são cerca de 3 pences e um quarto, e já estiveram tão baixo quanto 1 pence e meio. Um côvado de tecido valia antes 2 dólares, agora vale nominalmente 28 dólares, em consequência da depreciação do papel. Cita: pode-se dizer que na Escócia o meio de troca, não confundir com o padrão de valor, do montante de uma libra para cima é exclusivamente papel, e o ouro não circula de forma alguma. Contudo, o ouro continua sendo padrão de valor, como se nada mais circulasse, porque o papel é conversível na mesma quantidade fixa daquele metal, e ele circula unicamente na confiança do poder, ou de poder ser convertido dessa forma. Nota 132, The Fallacy of a Fixer. The Economist, Londres, número 58, 5 de 10 de 1844, página 1275. Guinéus são entesourados em tempos de desconfiança. Nota 133, Thornton, página 48. Henry Thornton, Londres, 1802, página 48. O princípio do entesouramento, em que o dinheiro funciona como valor autônomo, é necessário como um momento abstraindo das formas surpreendentes em que aparece, necessário na troca baseada na circulação do dinheiro, já que cada um, como diz Adam Smith, ao lado de sua própria mercadoria, precisa da quantidade medial, de uma proporção determinada da mercadoria universal. Nota 134, ver página 116, nota 48 já lidas. O homem, no negócio, tem a propriedade do negócio. Nota 135, ênfase de Marx. Citação, página 21. Cita: capitais iguais, ou em outras palavras, quantidades iguais de trabalho acumulado, frequentemente porão em movimento diferentes quantidades de trabalho imediato, o que, todavia, não alerta em nada a questão, ou não altera em nada a questão. Página 29 a 30, Torrens, An Essay on the Production of Will, Londres, 1821.
No período mais primitivo da sociedade, é a quantidade total de trabalho acumulado, imediato, despendido na produção que determina o valor relativo das mercadorias. No entanto, tão logo um capital é acumulado e uma classe de capitalistas se diferencia de outra de trabalhadores, quando a pessoa que tem um empreendimento em qualquer ramo industrial não executa o seu próprio trabalho, mas adianta a subsistência e os materiais a outros, então é o montante de capital ou a quantidade de trabalho acumulado despendido na produção que determina o poder de troca das mercadorias. Página 33 a 34. Se dois capitais forem iguais, seus produtos serão de valor igual, por mais que possamos variar a quantidade de trabalho imediato que eles põem em movimento, ou que os seus produtos possam requerer. Se eles são desiguais, os seus produtos terão ou serão de valor desigual, ainda que a quantidade total do trabalho despendido em cada um deles seja exatamente igual. Página 39. Portanto, após essa separação entre capitalistas e trabalhadores, o que determina o valor de troca é o montante de capital, a quantidade de trabalho acumulado e não como antes de tal separação, a soma do trabalho acumulado e imediato despendido na produção. A confusão do fim da citação. A confusão do Sr. Torres está correta diante da maneira abstrata dos ricardianos. Em si, é totalmente falsa. Em primeiro lugar, a determinação do valor pelo puro tempo de trabalho só se dá sobre a base da produção de capital, ou seja, da separação das duas classes. A equiparação dos preços em consequência das mesmas taxas médias de lucros, e isto inclusive com o grano Salles, nota 136, com um pequeno grão de sal, ou seja, com um entendimento razoável e correto, não tem nada a ver com a determinação do valor, ao contrário, o pressupõe. A passagem é importante para mostrar a confusão dos ricardianos. Como lucro, a taxa do mais-valor é determinada, primeiro, pela grandeza do próprio mais-valor, segundo, pela relação do trabalho vivo ao acumulado. A parte do capital despendido em salário em relação ao capital empregado enquanto tal, e assim por diante. É preciso investigar em separado as duas causas que determinam o primeiro e o segundo. A lei da renda, por exemplo, faz parte do primeiro, porquanto presume-se que o trabalho necessário enquanto tal para o trabalhador sempre recebe apenas o mínimo necessário do salário. Tal suposição naturalmente é necessária para estabelecer as leis do lucro, na medida em que elas não são determinadas nem pelo aumento e queda dos salários, nem pela influência da propriedade fundiária. Todas as suposições fixas devem elas próprias fluídas no decorrer do desenvolvimento. Devem elas próprias fluídas no decorrer do desenvolvimento. Entretanto, é unicamente porque são fixadas no início que o desenvolvimento é possível sem confundir tudo. Ademais, é praticamente certo que, por exemplo, por mais que o padrão do trabalho necessário possa diferir nas várias épocas e em vários países, ou por mais que sua taxa possa mudar em consequência das alterações dos preços da matéria-prima, ou sua quantidade e taxas possam mudar em consequência de demandas e ofertas de trabalho, a qualquer época dada, o capital deve considerar e se conformar ao padrão como um padrão fixo. O exame dessas mudanças pertence completamente ao capítulo que trata do trabalho assalariado. Cita: o valor de troca é determinado não pelo custo de produção absoluto, mas pelo relativo. Se o custo de produção do ouro permanecesse o mesmo, enquanto o custo de produção de todas as demais coisas dobrasse, o ouro teria menos poder de compra e todas as outras coisas... Vou reler. O valor de troca é determinado não pelo custo de produção absoluto, mas pelo relativo. Se o custo de produção do ouro permanecesse o mesmo, enquanto o custo de produção de todas as demais coisas dobrasse, o ouro teria menos poder de compra todas as outras coisas, de comprar todas as outras coisas que antes. E seu valor de troca cairia 0,5%. Cairia pela metade. E essa diminuição em seu valor de troca seria precisamente a mesma de fato, caso o custo de produção de todas as outras coisas permanecesse inalterado, enquanto o de produção de ouro tivesse sido reduzido em metade. Páginas 56 e 57, Torrens, conforme já citado. Fim da citação. Isso é importante para os preços, para a determinação do valor não é. Em absoluto, pura tautologia. O valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho que ela contém, o que significa que ela se troca pela mesma quantidade de trabalho em qualquer outra forma do valor de uso.
Por essa razão, é claro que se o tempo de trabalho necessário para a produção do objeto A dobra, só a metade dele é igual ao seu antigo equivalente, B. Como a equivalência é determinada pela igualdade do tempo de trabalho ou do quantum de trabalho, a diferença do valor é equivalente ou evidentemente determinada pela desigualdade do tempo de trabalho, ou o tempo de trabalho é a medida do valor. Cita: em 1826, a variada maquinaria usada na manufatura do algodão possibilitava a um homem realizar o trabalho de 150. Supõe agora que só 280 mil homens estejam atualmente nela ocupados, de modo que meio século antes, 42 milhões deveriam ter estado ocupados nessa mesma manufatura. Nota 137, Thomas Hodgkin, Política Econômica Popular, Londres, Charles Tate, 1827, página 72. Marx inclui o ano de 1826 porque Hodgkin cita um artigo da Quarterly Review, de junho de 1826. O valor relativo dos metais preciosos com respeito às outras mercadorias determina quanto deles tem de ser dado em troca de outras coisas, e o número de vendas a realizar em um dado período determina a quantidade de dinheiro requerido na medida em que o dinheiro é um instrumento para efetivar vendas, conforme já citado, página 188. A razão se dobra ou de sobra para acreditar que a prática da cunhagem teve origem com indivíduos e foi mantida por eles antes de ser encampada e monopolizada pelos governos. Há tempos, é este o caso da Rússia. Veja Stork, nota 138, conforme já citado, página 195 na nota. Hodgkin, Ibsen, refere-se a Henrik Stork. Say, Paris, Eylau, 1823, tomo 2, páginas 128 a 129. Fim da citação. Hodgkin é de opinião diferente da do romântico Miller. Cita: a Casa da Moeda cunha apenas o que lhe trazem os indivíduos, na maioria das vezes insensatamente, nada cobrando deles pelo trabalho da cunhagem, e taxando a nação em benefício daqueles que negociam com dinheiro. Página 194, Política Econômica Popular, etc., Londres, 1827. Fim desse item. O próximo item está entre as páginas 693 e 705, Maquinaria e Lucro. Será lido no próximo vídeo. Obrigada.